se inicia no começo do século XX, logo após a Revolução Industrial. A divisão dos cargos e as tarefas e a constante necessidade de redução dos custos e desperdício fez com que os estudos de desenvolvimento tanto de Taylor como Fayol fossem tão marcantes em suas épocas. A administração científica foi introduzida por Taylor nos Estados Unidos, como objetivo aumentar a produtividade e a eficiência no nível operacional das empresas, tendo como foco principal a divisão de trabalho, as tarefas e a separação de cargos. Já a teoria clássica, desenvolvida na Europa por meio do trabalho de Fayol, tendo como preocupação básica a estrutura organizacional, tendo como abordagem inversa da científica, como princípio na estrutura e nas suas tarefas. A administração científica foi criada por Taylor em 1903, nos Estados Unidos. Sua preocupação era aumentar a produtividade e eficiência nos níveis operacionais da empresa, ou seja, ele trabalhava de baixo para cima, do nível dos operários à organização. Suas principais teorias foram o princípio de planejamento, o princípio de preparo dos trabalhadores, o princípio de controle e o princípio de execução. O princípio de planejamento colocava os procedimentos científicos do trabalho, ou seja, o trabalho era executado e testado, onde o estudo dos movimentos e tempos era colocado em execução, ou seja, ele tentava obter menor tempo e menor número de movimentos na atividade. O princípio de preparo dos trabalhadores seleciona os operários e oferece treinamentos e prepara eles para realizar atividades. O princípio de controle faz o controle das atividades, ou seja, verifica se elas estão sendo executadas conforme planejado. Os pontos que eram levados em consideração na execução eram o tempo e movimento, onde buscava o menor tempo e o menor número de movimentos para a atividade. A especialização dos trabalhos buscava dividir em pequenas atividades de trabalho. E também o incentivo por produção, que era ofertado um incentivo financeiro para que o mesmo produza mais e melhor. Segundo Taylor, as principais funções básicas que acontecem na empresa, contribuindo-as, é a eliminação do desperdício, administração como ciência, organização racional, divisão do trabalho, análise TIM, tempo padrão, método de trabalho, seleção e treinamento de todo o pessoal da empresa, padronização, supervisão funcional e o pioneirismo na administração das empresas. As maiores críticas que Taylor recebia seriam o mecanismo da administração científica, a superespecialização dos operários na empresa, a visão microscópica do ser humano, a ausência de comprovação científica dos afazeres da empresa, a abordagem incompleta das organizações, limitação de campo e aplicação também seria aplicado na empresa, abordagem perspectiva e normativa da empresa e, para finalizar, a abordagem de sistema fechado desta empresa. Jules-Henri Fayol foi um engenheiro francês e um dos teóricos clássicos da ciência da administração, sendo o fundador da teoria clássica da administração. Após 58 anos de estudo e pesquisas, ele reuniu suas teorias na obra Administração Industrial Geral, em 1916. Somente em 1949 foi traduzido para o inglês, fazendo com que houvesse um atraso na difusão de suas ideias, fazendo com que grandes contribuintes desconhecessem seus princípios. Ao contrário de Taylor, Fayol se preocupou em estudar a alta administração, começando de cima para baixo, enquanto Taylor focou exclusivamente no chão de fábrica. Fayol ainda destaca que o trabalho da alta administração deve ser distinto das operações técnicas da empresa. Aqueles que não percebem isso e acabam se envolvendo com os detalhes técnicos da produção e a prestação de serviços
negligenciam as funções de administrar toda a empresa. Segundo ele, o trabalho do dirigente consiste em outras atividades, como tomar decisões, estabelecer as metas, definir diretrizes, atribuir responsabilidades aos integrantes da organização. Os colaboradores necessitam de ordens para saber o que fazer e suas ações precisam de coordenação e controle gerencial. Combater o excesso de regulamentos, burocracia e papelada, também de acordo com Fayol, são responsabilidades do gerente. Em 1916, durante os seus estudos, Fayol definiu 14 princípios básicos, mas que muitos ainda são base para a administração nos dias de hoje, sendo eles: a divisão de trabalho, que é a especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários de fábrica, assim favorecendo a eficiência da produção e aumentando a produtividade. A autoridade e a responsabilidade. A autoridade é todo o direito dos superiores darem ordens. Responsabilidade pode se resumir na obrigação de prestar as contas. Disciplina. Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. A unidade de comando. Um funcionário deve receber ordens e reportar apenas a um chefe, evitando contra-ordens. A unidade de direção. Um só chefe e um só programa para um conjunto de operações, que visam o mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais. Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Princípios esses que os jogadores de futebol ainda não entendem. Remuneração. Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Centralização. As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas. Linha de comando. Hierarquia. De acordo com o seu cargo, você terá diferentes autonomias e responsabilidades. Ordem. Essa deve ser mantida em toda a organização, preservando um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade. Direitos iguais a cada funcionário da empresa. Estabilidade dos funcionários. Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre o desempenho da empresa e o moral dos funcionários. As organizações devem buscar reter seus funcionários, evitando o prejuízo e um custo decorrente de novos processos de seleção, treinamento e adaptações. Iniciativa. Estimula seus liderados à iniciativa para a solução dos problemas que se apresentam. Nas palavras de Fayol, o chefe deve saber sacrificar algumas vezes o seu amor próprio para dar satisfações desta natureza aos seus subordinados. Espírito de equipe. O trabalho deve ser conjunto, facilitando pela comunicação dentro da equipe. Além desses exemplos, Fayol também foi responsável por atribuir as 5 funções do administrador dentro de uma organização, chamadas de POC3. Consistem em planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Apesar de a teoria ter recebido enormes críticas por exercer excessiva unidade de comando e responsabilidade, não há dúvidas que a ideia de Fayol permanece até os dias atuais. As contribuições de Fayol para essa teoria são as funções básicas da empresa, conceitos de administração, proporcionalidade das funções administrativas, diferenças entre administração e organização, princípios gerais da administração. Fayol define as funções do administrador como planejamento, organização, liderar e controlar. Durante a pesquisa, Fayol desenvolveu algumas críticas, entre elas abordagem simplificada da organização formal,
ausência dos trabalhos experimentais, extremo de raciocínio na compreensão da administração, teoria das máquinas, abordagem incompleta das organizações e abordagem do sistema fechado. A preocupação de Taylor era tentar eliminar o desperdício e as perdas sofridas pelas indústrias americanas e elevar os níveis de produtividade através de métodos, técnicas de engenharia. Ele utilizou técnicas que eram centradas do operário para a direção, através do estudo de tempos e movimentos, da fragmentação de tarefas e na especialização do trabalhador, reestruturava a fábrica e com os conceitos de gratificações por produção incentivava o operário a produzir mais. Só que não adiantava racionalizar o trabalho do operário se o supervisor, o chefe, o gerente e até mesmo o diretor continuavam a trabalhar dentro do mesmo empirismo anterior. Contudo, a administração científica tinha diversos defeitos, dentre eles o mecanicismo de sua abordagem, que é conhecido pela teoria da máquina, a superescalação, que robotiza o operário, a visão microscópica do homem, tomando isoladamente e como parte da maquinaria industrial, a ausência de qualquer comprovação científica de suas afirmações e princípios, a abordagem incompleta envolvendo apenas a organização formal, a limitação do campo de aplicação à fábrica, omitindo o restante da vida de uma empresa, a abordagem eminentemente prescritiva e normativa e tipicamente de sistema fechado. Mesmo assim, essas limitações e restrições não apagam o fato de que a administração científica foi o primeiro passo concreto para a administração, rumo a uma teoria administrativa. Foi Taylor que implantou diversos conceitos que até hoje utilizamos na administração. Fayol também complementou essas teorias utilizando o que nós conhecemos pela teoria clássica da administração. Ele começou com as funções da empresa, de forma que são repartidas em 6, nas quais as administrativas engloba as funções universais da administração, que são prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas funções também se estendem nas outras 5 esferas, como uma teoria para estruturar a empresa. Para Fayol, a empresa é analisada em uma estrutura de cima para baixo. Sua visão é mais gerencial, com resultados finais na produção, enquanto que a visão de Taylor é na produção e no operário, para resultados na quantidade produtiva. Fayol complementa dessa forma a administração científica com a teoria clássica. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like para ajudar a divulgá-lo aqui no canal. E se gostou, não esqueça de compartilhá-lo. Valeu!